leio um verso e os irmãos leem o seguinte. Vamos fazer uma leitura responsiva. Verso 18 diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo o jejum o discípulo de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus, olhem porventura de jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste, porque o remendo novo tira a parte da veste e fica maior a costura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. 23. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas eles respondeu: nunca deixas que fez Davi, quando surgiu a necessidade de fome, ele e os seus companheiros. Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: sábado foi nascido por causa da noiva, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Verso 1. De novo, eu na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o que é, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao povo: estende a mão. Estendeu a mão, e a mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e pedindo sabedoria e entendimento espiritual para que possamos compreendê-la, Senhor. Nos dê de Tua graça, nos dê de Tua misericórdia, nos dê, Senhor, aquilo que precisamos para ouvir a Tua voz. Nos ajuda nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre religiosidade, o que vem à sua mente? Quando se fala de religiosidade, geralmente para alguém que é evangélico, pensa-se em algumas cerimônias de outras religiões. De fato, parece que há um sentido nisso. Religiosidade nada mais é do que uma prática que não é direcionada ou sancionada por Deus. Foi criada pelos homens. Se falamos de regras estabelecidas por Deus, estamos falando de leis, estamos falando da vontade de Deus, estamos falando do Evangelho. Mas religiosidade é aquilo que o homem cria em cima do que já está estabelecido por Deus. Nós vimos aqui 3 momentos, 3 episódios de situações em que a religiosidade foi enaltecida e Jesus a contrastou ou a censurou. Do verso 18 ao verso 22, nós vimos que houve um embate entre Jesus e alguns discípulos fariseus e discípulos de João Batista. Disse aos irmãos que provavelmente eles estavam jejuando, porque João Batista provavelmente estava preso nesse momento, estava fazendo jejum, era normal você jejuar, pedindo, clamando pela misericórdia de Deus por algo. Os fariseus tinham o costume de jejuar 2 vezes por semana,
sendo que a lei exigia uma vez por ano. Mas, devido à desenvoltura, à piedade dos fariseus, eles começaram então a desenvolver um tipo de prática, de costume, e assim começaram a jejuar 2 vezes por semana. Não há nenhum problema nisso. O problema é já querer que as outras pessoas façam a mesma coisa, sem que Deus exija. E eles ficaram então, digamos assim, questionando por que os discípulos de Jesus não faziam isso e os outros discípulos faziam. Parece que havia uma certa diferença. Aqueles que jejuavam conforme a tradição dos fariseus se consideravam mais espirituais do que os discípulos de Jesus que não estavam jejuando. Jesus responde então esse episódio, esse conflito, dizendo que ele é o noivo. Não tem sentido jejuar enquanto estamos numa festa de casamento. E Jesus diz então que ele é o noivo, então não tem sentido que os discípulos dele jejuem. E ele ainda faz uma analogia entre odres e panos, mostrando a incompatibilidade dessa criação de novas leis com o Evangelho de Cristo. Ele usa 2 figuras, uma roupa, um pedaço de pano novo em roupa velha, se você costura, ela se rompe. Um vinho novo, se você coloca em odres velhos, ele também se rompe. Assim também o Evangelho. Enquanto nós não nos libertarmos da nossa religiosidade, não haverá espaço para a ação ou o senhorio de Cristo em nossa vida. O Evangelho é incompatível com as outras regras criadas pelos homens. Citei algumas aos irmãos no sermão retrasado. Disse aos irmãos que algumas regras que nós criamos, por exemplo, quem não fala em línguas é menos espiritual do que quem fala. Também, se você faz uma boa ação, você muitas vezes se considera mais espiritual do que alguém que não faz. Se você veste determinada roupa, você se considera um pouco mais respeitoso do que quem não veste determinada roupa. Nós criamos regras. O problema é quando nós esperamos que as outras pessoas se encaixem nessas regras que Deus não as criou. Esse é o problema e Jesus censura isso. Não dá para receber a Cristo e viver na religiosidade. Diga-se de passagem que nós somos tendenciosos a isso, infelizmente. Mas, com o novo Evangelho, com o Evangelho de Cristo, podemos nos libertar da nossa religiosidade. Segundo momento também, eu conversei com os irmãos do verso 23 até o verso 28, onde eu mostrei um outro impasse entre Jesus e também os fariseus. Mas o impasse era que Jesus e os discípulos estavam caminhando nas searas e colhiam espigas com as mãos. E era proibido pela tradição dos fariseus que você fizesse isso, mas a lei não proibia. A lei proibia que você ceifasse, usasse uma foice para colher espigas, porque nesse sentido você estaria trabalhando no sábado, e era proibido trabalhar no sábado. Então Jesus questiona isso e mostra que os fariseus estão colocando algo, estão invertendo a lei. Eles estão usando a lei de forma errada. Ao invés de usarem a lei, e ela foi criada por Deus para abençoar o homem, eles estavam usando a lei para fazer com que os homens fossem escravos dela. É importante que a gente perceba a relação que há nesse sentido. Jesus não estava, nesse momento, violando nenhuma regra do sábado. Ele não estava fazendo isso. Ele simplesmente estava não concordando com as regras ou interpretações que os fariseus criaram em relação ao sábado. Disse algumas regras aos irmãos no sermão passado. Disse que era proibido, por exemplo, você banhar no sábado. Por quê? Porque se você banhasse, você estaria derramando água na terra, e derramando água na terra, você estaria regando, e regando, você estaria trabalhando. Uma lógica boa, né? Você não poderia nem cuspir no sábado. Por quê? Porque se você cuspisse, você estaria regando a terra, e regando a terra, você estaria trabalhando. Você não poderia dar mais de um nó no sábado. Um nó é permitido, mas 2 já é pecado. Você não poderia, se a casa estivesse caindo, você só poderia explorar a casa. Você não poderia fazer nenhum tipo de reparo para que ela não caísse. A única coisa que você poderia era só explorar. Se caísse, caiu.
Muitas e muitas regras foram criadas pelos fariseus em relação ao sábado. Você não poderia andar mais de 1.999 passos. Porque 2.000 passos era considerado uma jornada. E uma jornada é trabalho. Imagina só, se nós dessemos 1.999 passos. Mas diga-se de passagem também, que uma jornada, você estando sobre um camelo, né, ou um animal, também contava os passos do animal. Em outras palavras, se você fosse sair de um lugar e ir para o outro, era bom contar os passos, senão você estaria em pecado. Muitas e muitas regras foram criadas por eles. E Jesus então diz, não, o sábado foi criado por uma razão. Qual foi a razão do sábado? Deus estabeleceu 6 dias para que o homem trabalhasse e no 7º descansasse. Mas por quê? Porque em 6 dias Deus criou a terra e no 7º ele se relacionou com ela. Ele parou de fazer o que estava fazendo para se relacionar com a sua criação. Da mesma maneira, a sua criação deveria trabalhar 6 dias e no 7º dia se relacionar com o Criador. Era um tempo de descanso, mas não de parar de trabalhar, e sim de se relacionar com Deus. Diga-se de passagem também que há um episódio em que vamos ler agora, que parece que as pessoas diziam, você não pode fazer o bem no sábado. E Jesus diz, sim, pode. O que não pode é você não se relacionar com o seu Criador. Eu terminei o sermão passado dando essa síntese, dizendo para os irmãos, o sábado foi estabelecido por Deus para que o homem se relacionasse com Deus. Devemos então guardar o sábado para cultuar junto com os irmãos. Mas por que nós cultuamos no domingo então, pastor? Disse aos irmãos a razão. Quando Jesus morre na sexta, descansa no sábado e ressuscita no domingo, é neste dia, é nesta finalização da obra da ressurreição de Cristo que nós podemos nos relacionar com Deus. É com o sacrifício completo de Cristo e com a consumação dessa obra que nós nos relacionamos com Deus. De certa forma, então, o que nós podemos aprender com toda a Escritura é que Jesus é esse tempo que o sábado simbolizava. Jesus é esse momento em que o homem pode se relacionar com Deus. E a partir de então eu mostrei para os irmãos que todos os cristãos começaram a se reunir no domingo e não mais no sábado. É pecado se reunir na quinta, pastor? Não, não é pecado. Há países em que não se trabalha na quinta-feira e os outros dias todos trabalham. A síntese aqui é: separemos um dia para juntos adorarmos ao Senhor, coletivamente. Não quer dizer que você não possa cultuar a Deus em sua casa, sozinho ou com sua família, mas o dia de reunião, o dia de culto coletivo deve ser preservado. Essa é a ideia. Então nós reunimos no domingo e devemos fazer de tudo para organizar a nossa vida a fim de que o domingo seja um dia de culto, de adoração, de aprendizado e de edificação para todos nós. Finalizei então o sermão passado com essas orientações. E agora eu queria ler o último episódio com os irmãos e trazer mais algumas reflexões para nós. Leia comigo, por favor, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: de novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. Veja, acontece um episódio interessante. Todas as pessoas que passaram próximas a Jesus, que tocaram em Jesus, que pediram para Jesus para que ele curasse, foram curadas. Não sei se esse homem da mão ressequida foi colocado ali intencionalmente. É possível que os fariseus tenham articulado e pagado, talvez, para ele entrar no sábado na sinagoga, para que então eles vissem se Jesus iria curá-lo ou não no sábado, para poder acusá-lo. É provável que isso tenha acontecido. Mas o interessante é que geralmente as pessoas que têm uma deficiência, elas não gostam de mostrar essa deficiência, não é verdade? Quando
alguém tem um defeito na perna, um defeito, uma malformação no braço, imagina só uma pessoa que teve uma queimadura no braço, que é feia de se ver, geralmente ela cobre. Nós fazemos geralmente isso com algumas de nossas deficiências. E então ele estava na sinagoga e as pessoas estavam à espreita. À espreita, que os fariseus estavam à espreita para ver se Jesus iria fazer alguma coisa no sábado. Verso 3 diz, então: e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Ou seja, parece que Jesus sabe da intenção deles. E sabendo da intenção deles, resolve ainda publicar ainda mais o que a intenção deles está para fazer, o que eles têm no coração. Um ponto muito importante é que os fariseus já foram questionados em relação ao sábado, já foram repreendidos e silenciados por Jesus. Mas ainda assim, a religiosidade não caiu. Você percebeu isso? Em relação ao jejum, eles estavam lá. Em relação às espigas que estavam sendo colhidas, eles estavam lá. Jesus respondeu os dois. Mas ainda assim, parece que os olhos ainda estão enegrecidos. E eles então articulam como diz no interior, uma arapuca. Eles articulam uma trama para tentar pegar ele. Parece que os seus olhos não são abertos. Isso é muito importante para a gente. Porque a lição que podemos aprender aqui com essa ação dos fariseus é que quando estamos dominados pela religiosidade, nós usamos a lei indevidamente. Veja, a intenção deles era: vamos ver se ele vai curar no sábado para que tenhamos com o que acusá-lo. Deus criou a lei para abençoar, você lembra? Criou o sábado para abençoar. Mas eles estão usando a lei para tentar acusar. Quando o coração da gente está dominado pela religiosidade, nós usamos até o que é bom de forma ruim. Esse é o ponto. Eles estão tão cegos com a religiosidade que eles estão usando bênção, que é a lei, a palavra de Deus, como uma forma de maldade. O coração deles está dominado. E muitas pessoas fazem isso também na igreja e fora da igreja. Então, veja, por exemplo, muitas pessoas que não são evangélicas usam a Bíblia para justificar os seus pecados. Não é verdade? Veja, por exemplo, tem pessoas que dizem assim: sabe como é, pastor? A carne é? Todo mundo já sabe, né? Essa é a citação de um trecho, um pequeno trecho da Escritura, que muitas vezes as pessoas usam para dizer assim: olha, eu não sou de ferro. Usando a Escritura para justificar os seus pecados. É isso que nós vimos muitas vezes. Vejam, por exemplo, pessoas, principalmente na época de hoje, onde a ideia do amor é pregada em todos os círculos, parece que Deus não é amor se Ele mandar alguém para o inferno. Criou-se um ambiente onde se Deus é um Deus que pune alguém, não. Então esse Deus não é o meu Deus. A ideia deles é: Deus é amor. É uma citação também bíblica. Está lá em 1 João. Deus é amor. Isola-se essa parte e diz então: Deus nunca fará algo que possa afetar alguém. Nunca tratará ou castigará alguém, porque isso não é um ato de amor. Agora veja só. Quando nós disciplinamos os nossos filhos, estamos sendo maldosos com eles? Ou estamos amando eles? Não há contradição entre julgamento, punição e amor. Não há contradição. Mas muitas pessoas usam essa ideia de que Deus é amor para justificar que Deus gosta de todas as formas de amar. Deus ama, então se Deus é amor, então todas as formas de amar são aprovadas por Deus. Não, não é assim. Muitas vezes usamos indevidamente as Escrituras. E quando fazemos isso, geralmente estamos tomados com o coração de religiosidade. Vejam, irmãos, já vi muitos pastores, por exemplo, usando a Bíblia para enriquecer. Eu não sei se vocês já ouviram, mas já ouviram falar do tridízimo? Já? Não? É o dízimo que você dá
10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Entendeu a lógica? Não serve 10. Porque se os 3 são... um é 3, então é 10% para cada um. Usa-se a Escritura, então, para burlar o entendimento bíblico. Olha, estou usando a Bíblia para burlar, para modificar o entendimento bíblico sobre o dízimo, a fim de que a igreja prospere financeiramente. Não foi isso que aconteceu na Idade Média também? Não começaram a se vender indulgências, na promessa de que Deus estaria ali, através da indulgência, concedendo o perdão? E não foi através disso que a igreja cresceu economicamente também? Usa-se a Bíblia, usa-se a Escritura, usa-se o nome de Deus indevidamente. Não foi na Idade Média em que muitas vezes guerras foram feitas em nome de Deus? É vontade de Deus, levantava-se a espada e atravessava o coração de uma criança. Irmãos, quando nós estamos dominados pela religiosidade, nós usamos o que Deus criou para ser bom de forma ruim. Esse é o ponto. E é isso que está acontecendo com os fariseus aqui. Eles estão usando a palavra de Deus, utilizando a lei indevidamente. Mas veja, o verso 3, então, Jesus chama o homem da mão ressequida para o meio. Ele coloca ele no centro das atenções. E o verso 4 diz o seguinte: então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Vejam, irmãos, de acordo com a lei, não era proibido fazer o bem a alguém. Mas de acordo com a tradição dos fariseus, se a pessoa não tivesse para morrer, se não fosse caso de vida ou morte, você não poderia ajudá-la. Exemplo, alguém foi e quebrou o braço num sábado. O que o médico podia fazer? No máximo, uma tipóide. Nem remédio dava para dar. Por quê? Porque não é algo que vai pôr em risco a vida. Portanto, a tradição dos fariseus proibia fazer qualquer benefício à pessoa. Mas a lei permitia fazer isso. O que está acontecendo aqui, então, é que Jesus traz o homem da mão ressequida para o meio e pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal? Até então, tudo bem. Se Jesus cura o homem da mão ressequida, ele está fazendo o quê? Um bem que não era proibido pela lei, mas um bem que era proibido pelos fariseus. Mas a segunda sentença não tem muito sentido com o homem da mão ressequida. Olha o que ele diz: salvar a vida ou tirá-la. A vida do homem da mão ressequida não estava em risco nesse momento, não é verdade? Então por que Jesus diz isso? O que é lícito? Salvar a vida ou tirá-la? Obviamente, irmão, Jesus já sabe o que está no coração daqueles que amam a religiosidade e que querem pegá-lo. Jesus já sabe da intenção deles. Eles pretendem matá-lo. Por isso, Jesus então usa o homem da mão ressequida para revelar a intenção do coração dos fariseus: salvar a vida ou tirá-la. Olha o verso 5 então, ele continua: olhando-os ao redor, indignado e comovido com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Esse verso 5 mostra a raiva que Jesus tem contra a religiosidade. Jesus sim veio à terra demonstrar o amor de Deus. Ele veio. Mas isso não quer dizer que Jesus não tivesse nenhum tipo de sentimento, como ira, por exemplo. Todos lembram do episódio que Jesus chega no templo e vê o templo sendo usado como comércio. E ele pega uma corda, alguma coisa parecida, e começa a chicotear todo mundo, expulsar todo mundo do templo. E as pessoas perguntam: Jesus se enraiveceu aqui? Sim. Ficou zangado.
ficou irado. E ficar irado é pecado? Não necessariamente. É possível, como diz Paulo, lá em Efésios, irar-se e não pecar. E essa foi uma ira justa. Porque Jesus estava irado não com algo que fizeram contra ele, mas com a desonra que estavam fazendo contra o nome de Deus e o local de adoração a Deus. Ira justa. A própria Escritura diz que Deus se ira. Deus se ira contra a perversidade e contra o perverso. O perverso que continua na perversidade, Deus tem ira. Romanos capítulo 1 diz isso. Nós somos, sem Cristo, quando não conhecemos a Deus, quando não obedecemos a Deus, quando não recebemos a Cristo, alvos da ira de Deus. E Jesus está aqui indignado, irado, contra a dureza do coração deles. Veja, em relação ao jejum já esclareceu, em relação ao sábado já esclareceu, e eles ainda continuam com maldade no coração. Isso mostra então, irmãos, que além da religiosidade prejudicar a nossa utilização da lei, a religiosidade também endurece os nossos corações. Veja, por exemplo, a dureza do coração de Faraó. Faraó, mesmo vendo todas as obras de Deus, mesmo vendo as 9 pragas que foram despejadas sobre o seu povo sendo castigado, mesmo o próprio Faraó recebendo os efeitos da ira de Deus, ainda assim continuaram com o coração endurecido. Quantos cristãos não possuem o coração duro hoje? Cristãos, geralmente, estou falando em relação a pessoas que vêm à igreja. Muitas pessoas continuam ainda como esses fariseus, frequentando o local de culto, mas com o coração duro. Ouvindo sermões, mas com o coração duro. Ouvindo o Evangelho de Cristo e ainda com o coração duro. Muitas pessoas acham que estar na igreja é a melhor coisa. Mas tinha uma música que eu até gosto muito da letra dela, é que pior do que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. É um trecho da música de uma banda chamada Fruto Sagrado. Pior do que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. E muitas vezes, irmãos, muitos cristãos, muitas pessoas que se consideram cristãs estão na igreja, mas ainda continuam como os fariseus, com o coração. Precisamos então avaliar os nossos corações. Se temos maldade nele, se temos má intenção, e pedir misericórdia do Senhor para conosco. Verso 6 continua dizendo: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Deixa eu tentar demonstrar aos irmãos o que significa esse verso. O brasileiro em si, ele não tem um inimigo, ele não tem aquele rival. A maior rivalidade brasileira que eu consigo mencionar aqui é só no futebol, né? Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, se vê um brasileiro torcendo para a Argentina, está doente, né? Alguma coisa está errada, né? Não dá, o brasileiro não tem essa inimizade assim com outros povos. Mas veja, os herodianos eram pessoas que apoiavam o partido, vamos dizer assim, de Herodes. Herodes era um tetrarca, era um dos governantes que estava sendo responsável por gerir a região onde Jesus estava, assim, né? Jerusalém. E os herodianos, então, digamos que apoiavam ou se serviam, se botavam à disposição de Herodes para que esse governo fosse desenvolvido. Os fariseus eram aversos aos herodianos. Por quê? Porque os fariseus não reconheciam o povo romano como o povo que deveria governar sobre os judeus. Veja, nesse momento agora, aqui dessa história, o povo romano
subjugou os judeus. Os judeus tinham que pagar impostos a Roma. Roma fez guerras contra o povo judeu, conquistou eles. Não proibiu que eles cultuassem a Deus ou coisa assim, mas exigiu que eles pagassem impostos. Em outras palavras, é como se os judeus, mesmo pagando impostos a Roma, ficassem chateados porque eles não concordavam. É como se o governo romano sobre eles fosse um governo contrário à vontade de Deus. Os fariseus tinham ódio dos herodianos. Mas o verso 6 diz que os fariseus conspiraram logo com os herodianos contra ele, contra Jesus, em como lhe tirariam a vida. Você já ouviu esse adagio? Que inimigo do meu inimigo é meu amigo? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Os fariseus tinham os herodianos como inimigo. Os herodianos tinham Jesus como inimigo. Vamos nos juntar e vamos ver uma forma de pregar Jesus. Eles estavam tão cegos com a religiosidade que eles estavam se unindo com os seus inimigos para vencer a Jesus. Nós vemos aqui, então, irmãos, que quando possuímos um coração religioso, temos muitos problemas. 2 problemas, pelo menos. Primeiro, o dos fariseus. Porque eles se sentiam ameaçados por Jesus em relação à fama. O fariseu era a pessoa reconhecida. Era a pessoa respeitada. Quando o fariseu entrava, as pessoas levantavam. Quando o fariseu entrava e a sinagoga estava cheia, quem estava na primeira fila saía, ia para fora, ficava em pé para que o fariseu sentasse. Eles amavam essa fama, esse reconhecimento, esse apreço da sociedade. E Jesus começou então a ensinar, começou a questioná-los. E obviamente a fama e o reconhecimento deles começou a diminuir. Quando possuímos um coração religioso, irmãos, muitas vezes somos tendenciosos a cair no mesmo erro, a amar mais a fama do que o Evangelho. Por outro lado, os herodianos também tinham um problema. Eles se uniram a Herodes. Eles concordavam, mesmo sendo judeus, concordavam com o governo de Herodes sobre o povo judeu. Porque eles amavam o dinheiro. Se associaram a um partido político, que eram os herodianos, vamos dizer assim, para receber benefícios econômicos. Quando possuímos um coração religioso, irmãos, buscamos mais os benefícios, os bens, do que a Cristo. Esse é um ponto também importante, irmãos. Precisamos estarmos vigilantes para com o nosso coração, para que o nosso coração não seja dominado pela religiosidade. Precisamos disso. Quantos irmãos não ficam chateados quando não são escolhidos para determinado cargo na igreja? Já percebeu isso? Quantas pessoas, muitas vezes, não ficam chateadas quando elas fazem algo pela igreja em que elas não são reconhecidas? Ou quantas pessoas não fazem algo em benefício à igreja, mas quando não são pagos por isso, se sentem desprezados? Muitas vezes é o nosso coração, irmão, está sendo dominado pelo amor a que o homem traz. Fama, reconhecimento, bens, e não o amor a Cristo. Nós também temos esse risco, corremos esse risco. Nós muitas vezes buscamos mais o poder do que servir. Buscamos mais a fama do que servir aos irmãos. Buscamos mais os benefícios do que estar servindo aos irmãos. Buscamos mais a autoridade do que o serviço. Quantas e quantas pessoas não são eleitas para um cargo na igreja e ao invés de servirem a igreja, veem a igreja como se fossem seus subalternos, como se fossem as pessoas que devem se subjugar a eles. O nosso Senhor governou pelo serviço, e é assim que nós
em qualquer cargo, em qualquer ministério na igreja, devemos também agir. Governar, administrar, gerir pelo serviço. Precisamos então, irmãos, sondar os nossos corações para ver se nosso coração está sendo dominado pelo Evangelho ou se está sendo dominado pela religiosidade. Diga-se de passagem, irmãos, que o bem não é proibido fazer no domingo. Faça o bem. O Senhor, o nosso Deus, criou o domingo para nós, para nos relacionarmos com Ele e nos relacionarmos com os nossos irmãos, para sermos abençoados por Ele e sermos de bênção aos nossos irmãos. É lícito fazer o bem no domingo também, não só, mas no domingo também. E precisamos então fugir da religiosidade e pensar, receber, amar o Evangelho do nosso Senhor. E que nós possamos ponderar os nossos corações sobre aquelas regras que nós criamos muitas vezes, que atrapalham o Evangelho. E que o Senhor nos ajude a fazer o bem e não a fazer o mal, a salvar a vida e não a tirá-la. Que Deus nos abençoe. E vamos orar. Senhor, nós pedimos de Tua graça, pedimos de Tua misericórdia, Senhor. Tu és aquele que sonda os nossos corações. O Senhor sabe dos nossos intentos, dos nossos pensamentos, dos nossos princípios, dos nossos propósitos, dos nossos atos. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada uma de nossas intenções. Nada pode ser escondido do Senhor. Pedimos que o Senhor nos sonde, como diz o salmista, sonde o nosso coração e veja se há algum caminho mau. E se houver, nos guia ao caminho eterno, ao caminho do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja que foge da religiosidade, que está satisfeita com a revelação da palavra do Senhor, que não impõe julgos, regras, além daquelas que foram criadas pelo Senhor, mas que confiam somente na suficiência da sua palavra, para que possamos viver uma vida exemplar, uma vida excelente e saudável diante da sociedade e diante do Senhor. Nos dê sua graça e ministra, Senhor, avalia e sonda os nossos corações. Ajuda-nos a fugir da religiosidade, por amor ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos cantar.